Segunda-feira, 24 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Boi gordo, exportações de carne bovina seguem fortes, com volumes diários 50% maiores que em março do ano passado. Semana começa com quedas de até 2% para os preços do açúcar nas bolsas internacionais. Preços do café vão se ajustando à medida que a colheita no Brasil se aproxima. Milho em Chicago tem leves altas, se preparando para os novos reportes que o USA traz na próxima semana. Prêmios da soja no Brasil seguem elevados, refletindo a demanda forte pela soja e a guerra comercial em andamento. E a gente começa falando do mercado do boi gordo. Semana começa sem novidades nas praças paulistas, segundo a Scott Consultoria. Muitos frigoríficos estiveram fora das ofertas de compras. As escalas de abate seguem em média em 8 dias. Boi gordo segue cotado a R$ 313 em São Paulo, vaca gorda em R$ 280 e a novilha mantém os R$ 295 por arroba. Aliás, estabilidade foi o que aconteceu, foi o que foi visto aí nas principais praças pecuárias analisadas pela Scott Consultoria. Das 32 praças pesquisadas, 30 delas mantiveram cotações estáveis. Vamos ver algumas das cotações, destaque para as duas que tiveram variação. A gente tem Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que manteve os R$ 300, já na região sul de Goiás, R$ 295 reais por arroba, essa sim, região com alta nos preços da arroba. Outra região que teve alta, sul do Tocantins, R$ 280, segundo a apuração da Scott Consultoria. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Comércio Exterior divulgou os embarques de carne bovina, bovina fresca, refrigerada e congelada. Foram 163 mil toneladas embarcadas até a terceira semana do mês de março. No ano anterior, o mês de março, tinha exportado ao todo 166 mil toneladas, ao todo foram 20 dias úteis. A média diária exportada até agora é de 12.500 toneladas, uma alta importante de 51%, isso mesmo, 51% quando a gente compara com toda a média do mês de março de 2024, quando esse volume fechou em 8,3 mil toneladas. Os preços médios pagos pela carne bovina também subiram quase 8% a $4.900 por tonelada nessas primeiras 3 semanas de março. Até agora as exportações estão se comportando muito bem e fazendo o papel delas, que é o de enxugar o mercado. As atenções essa semana estão voltadas para o Japão. Nessa segunda-feira, uma delegação do Ministério da Agricultura participou de uma reunião com a Japan Meat Trade Association lá em Tóquio. A associação ela representa todos os importadores japoneses de proteínas daquele país. O objetivo é abrir novos mercados ou um novo mercado para a carne bovina brasileira, que é o mercado japonês. Os japoneses consomem produtos de alto valor agregado e esse mercado é um mercado que o Brasil já vem tentando fazer parte já há algum tempo. Vamos ver o resultado dessa missão e vamos ver se de alguma forma essa possibilidade de exportar para o Japão acaba se concretizando. Vamos às informações do mercado futuro. Lá na B3, o dia foi de queda nos preços para março, R$ 313,60, uma queda de 0,22%. O abril, R$ 319,65, recuando 0,58%. O maio, R$ 318,85, uma queda de 0,36%. E no programa Pecuária e Mercado desta segunda-feira eu conversei com a Isabela Camargo. A Isabela é lá da HN Agro e ela confirmou um bom momento aí para os negócios com a arroba do boi gordo. A expectativa para essa semana é de mercado firme, quem sabe até de reação nos preços da arroba. Veja por que na análise da Isabela Camargo. Como na última semana, a expectativa é de que o mercado continue firme ainda essa semana. Do lado da oferta, a gente vê uma redução em relação à oferta de fêmeas
isso que a gente vinha vendo bastante oferta de fêmeas no mês anterior, e isso foi até confirmado pelos dados em relação aos abates. E agora a gente espera uma diminuição, a gente já começa a observar uma diminuição em relação à oferta de fêmeas, machos já tinha vindo, né, de uma oferta reduzida. Do lado da demanda, o que que a gente espera? A gente está passando por uma semana crítica para consumo no varejo, né? Porque é a última semana do mês, o poder de compra do consumidor está bem baixo, mas nessa semana o atacado começa a se movimentar. Nisso, pensando já, né? Então, nos animais que precisam ser abatidos, em repor estoque, para que na semana que o consumidor tenha, receba aí o salário, ele tenha estoque. Então, a gente vê do lado da oferta o pecuarista ali esperando negociações melhores, conseguindo manter o animal na fazenda, a gente ainda vê condições de pastagens em boas condições, normal para esse período. Do lado da demanda, a gente espera um atacado começando a se movimentar, pensando no início do mês. As escalas de abates não estão longas, elas estão mais curtas do que a gente observava no começo do ano. Então, isso faz com que o frigorífico precise, né, ali acompanhar as escalas. Então, a expectativa é de preços mais firmes aí para essa semana também, como a gente via na semana passada. E o açúcar teve mais uma sessão de baixa e mais uma vez o dólar em alta acabou influenciando. Foram quedas fortes que ultrapassaram 2% em Nova York e chegaram a 1,8% lá em Londres. Segundo o Arnaldo Luiz Correia, diretor da Archer Consulting, o cenário atual do mercado do açúcar é um verdadeiro cabo de guerra. Ele destaca, de um lado, a seca no Brasil, as incertezas indianas, a cana de qualidade inferior e a possível maior oferta por etanol, ajudando aí a dar suporte para os preços. No entanto, o mercado também convive com notícias de uma safra brasileira ainda bastante robusta, o real valorizado, a ameaça de queda no petróleo e a sombra aí de uma nova guerra comercial liderada pelos Estados Unidos, todos fatores que, de alguma maneira, podem pressionar os preços do adoçante. Portanto, até que esses fatores fiquem mais claros para o mercado, esse sobe e desce dos preços tende a continuar. Vamos ver os preços lá na Bolsa de Nova York. Destaque para o mês de maio, que fechou com queda de 0,46% ou 46 pontos, a 19,26 centavos de dólar por libra peso. O julho, 18,96, queda de 43 pontos. E o outubro, 19,08 centavos de dólar por libra peso, recua aí de 40 pontos. Vamos ver Londres, como encerrar as negociações por lá. Dia negativo também, maio perdendo 1.000 pontos a 542,40 dólares por tonelada. O vencimento agosto, 530,60, uma queda de 860 pontos. E o outubro, 526,10 dólares por tonelada, uma queda de 770 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Os preços do café encerraram em lados opostos nas bolsas internacionais desta segunda-feira. Em Nova York, os futuros seguem valorizados, enquanto Londres registrou aí leves recuos nas cotações. No caso do Arábica, em Nova York, a preocupação é com o clima, principalmente clima aqui no Brasil. Já o Robusta, o dia é mais de um ajuste técnico mesmo, não tem fundamento ou fator novo que justifique essa pressão lá em Londres. De maneira geral, os fundamentos seguem os mesmos, estoques baixos e agora com a colheita no Brasil se aproximando, vem aí a expectativa sobre a produção desta safra para tentar abastecer aí o mercado internacional e atender a demanda global. Vamos então às cotações. Nova York primeiro, a gente tem para maio uma alta aí de 200 pontos, uma alta moderada de 3 dólares e 93 por libra peso. O julho, 3,87, uma alta de 210 pontos. Setembro, 3 dólares e 80 por libra peso, uma alta de 195 pontos. Vamos olhar Londres também. Londres foi na contramão, acabou encerrando em queda, como eu disse no início. Março, 5.516 dólares por tonelada, uma queda de 14 pontos, uma queda também não muito significativa. O maio, 5.501 dólares por tonelada, uma queda de 14 pontos também. E julho, perdendo 12 pontos, fechou a 5.492 dólares por tonelada.
De acordo com informações divulgadas pelo Rabobank, após uma forte valorização em fevereiro, os preços do café caíram agora em março. Os preços médios do Arábica reduziram em 3,5%, enquanto os preços do Conilon caíram 2,1% em comparação ao mês de fevereiro. Vamos ver como essas quedas acabaram refletindo aí nas praças comercializadoras do Brasil. Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.586 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,17%. O Machado, R$ 2.490 por saca de 60 quilos, perdendo, portanto, aquele patamar dos R$ 2.500, uma alta de 1,63%, e Franca mantendo o patamar dos R$ 2.600, R$ 2.670, com uma alta de 0,75%. E os preços do café estão tentando também encontrar um ponto de equilíbrio diante da falta de notícias novas. Fernando Maximiliano, lá da Stonex, explicou em entrevista ao Notícias Agrícolas que o mercado agora aguarda uma definição da safra brasileira. Veja mais detalhes. Se a gente observar nas últimas sessões, inclusive o mercado terminou a semana passada em alta, né? Mas se a gente observar, o mercado está trabalhando aí dentro de uma faixa, obviamente não é uma faixa estreita, né? Próximo aí dos 380 a 400 centavos de dólar por libra, né? E isso indica uma lateralidade das cotações, né? Um momento em que não há tantas novidades do ponto de vista dos fundamentos, então o mercado ele fica mais aí sujeito às condições técnicas para influenciar essas cotações, né? Mas, no geral, existe um cenário, né, falando do Arábica e do Robusta, existe um cenário um pouco divergente para esses dois mercados, né? A gente sabe que a produção brasileira será menor na próxima temporada, inclusive, né, a gente já divulgou relatório falando disso, e nós vamos atualizar, tá? Na próxima semana será divulgado a nova atualização dos números da Stonex com a produção brasileira, mas a produção de Arábica será menor, e, por outro lado, a produção de Robusta no Brasil será muito maior, né? Então a gente tem aí um número que é mais de 20%, a nossa projeção que a gente divulgou em novembro. Então a gente vai ter um aumento da produção de Robusta e um cenário mais apertado para o Arábica, tá? Então isso mostra aí também um pouco uma divergência nos direcionamentos. Mas de forma geral, o mercado, né, ele segue tendo aí uma zona de suporte nos preços, principalmente devido ao cenário de oferta reduzida no café, né, do mercado físico. Os estoques eles reduziram bastante, e isso tudo atua de forma altista para as cotações, mesmo nesse cenário que a gente tem até uma preocupação com relação ao consumo, mas esse problema de oferta ele é um problema bastante severo, e aí continua dando esse suporte aos preços. E o milho lá na Bolsa de Chicago encerrou a segunda-feira com leves altas, se preparando aí para os novos reportes que o USDA traz na próxima semana sobre estoques trimestrais e primeira intenção de plantio para a safra 25-26. A guerra comercial China e Estados Unidos, que está em curso, também mantém o mercado do milho na defensiva lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver como encerraram as negociações, sem grandes variações, portanto, a gente tem um março a $4,64 por bushel, com uma leve alta de 0,25, o julho, meio ponto de alta, fechando a 4,72, e o setembro a 4,45, uma alta de 0,25. O avanço da colheita de milho da safra de verão vem elevando de forma pontual a oferta do cereal, o que passou a limitar na última semana os aumentos de preços em algumas regiões acompanhadas pelo CPEA. Em outras praças, onde a produção de milho de verão tem a sua força, tem a sua motivação, as cotações chegaram até a cair. Mas, de modo geral, o mercado ainda é de alta. As altas ainda prevalecem, sustentadas pela retração de grande parte dos vendedores que estão priorizando aí as entregas de soja em detrimento do milho. Levantamento do CPEA mostra que a colheita da safra de verão e a semeadura da segunda safra estão intensas no Brasil e já dentro da média das últimas temporadas. No mercado futuro, na B3, a semana começou com queda para o milho e é o que a gente confere agora.
Maio, R$ 79,47, recuo de 0,23%. O julho encerrou a R$ 72,70, uma queda de 0,25%. E o setembro, R$ 71,95, caindo 0,55%. Esses são os números da B3. E agora o mercado da soja, dia de leves quedas para a soja no pregão dessa segunda-feira lá na Bolsa de Chicago, sem novidades à espera dos números de intenção aí de plantio para a próxima semana, que o USDA deve divulgar. O USDA traz esses números no final desse mês. Os traders mantêm cautela e seguem na defensiva até entenderem como serão essas projeções. Além da intenção de plantio, no próximo dia 31 de março, o USDA também divulga os novos números para os estoques trimestrais de soja. É aquela soja que estava guardada em armazéns americanos no dia 1º de março. Vamos então ver as cotações, como encerraram os negócios lá em Chicago. Para maio, $10,07 por bushel, uma queda de 2,5 pontos. Para julho, $10,19 por bushel, uma queda de 2 pontos. E o agosto, $10,15 por bushel, uma queda de 1,5 ponto. Pequenas quedas, portanto, para a soja lá na Bolsa de Chicago. No Brasil, o destaque fica por conta dos prêmios. Os valores seguem bastante elevados, refletindo a demanda forte aqui pela soja e também um pouquinho da guerra comercial em andamento. Veja o que disse o Vlamir Brandalize. Prêmios brasileiros em pleno pico de colheita, né, vamos dizer assim, com 75% da safra colhida, mais ou menos. Isso é importante porque nós temos uma agressividade de compra, principalmente da China, né? E isso está refletindo em embarques maiores e negociações maiores. Então, hoje nós temos cerca de mais ou menos 88 milhões de toneladas negociadas, que dá quase 52% da safra. Por isso que nós tivemos a alavancagem dos prêmios. Semana passada nós tivemos o melhor momento dos prêmios da safra. Essa semana estamos começando com a semana mais fraca de prêmios que a semana passada. Então, posição abriu aí agora, comprador hoje falando em 65, a semana passada chegou a pagar 80, 85. O maio, que é um mês muito forte de exportação, hoje o comprador fala em 70, a semana passada chegou a pagar 90. Nós tivemos acima de 100 pontos no julho, hoje o comprador está falando 75, ou seja, o comprador aparentemente semana passada ele se abasteceu também bem nas posições mais à frente e de prêmios. Então, o mercado de prêmios segue positivo e bem acima do que seria o normal para essa época, né? Se a gente pensasse que nessa época o mercado estaria com o produtor tendo que vender muito, ele estaria com um prêmio bem negativo. E como a comercialização aconteceu, ela antecipada esse ano e continua sendo feita diariamente, e o ritmo dos negócios estão bem acima da média histórica, então isso tem sustentado os prêmios. Aliado a essa questão da guerra comercial, né? Porque a taxação da China em 10% sobre a soja americana, isso deu fôlego para o prêmio brasileiro, né? Porque isso faz equilíbrio, né? Porque o prêmio hoje brasileiro, ele entre 65 e 80 pontos, ele está pouco abaixo da média americana, que hoje a americana está de 70 a 90 centavos acima de Chicago. Então, estamos equilibrados. Mas na semana passada o nosso prêmio estava melhor que o deles, né? Então estava mais favorável, e aí em cima do apoio que vem da guerra comercial, da taxação chinesa. Como mais de 80% da soja está sendo embarcada para a China, então isso está dando fôlego para os prêmios, né? E olha só, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira, 0,61 de elevação, a R$ 5,75. O dólar acabou tendo essa variação com o mercado esperando pelos anúncios de novas tarifas de importação pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tarifas que foram prometidas para o próximo dia 2 de abril. Uma reportagem do site da Bloomberg apurou que o Trump planeja anunciar, tarifas mais direcionadas sobre determinados países e blocos econômicos já no começo de abril, quando está previsto o anúncio de todas as tarifas recíprocas prometidas pelo presidente. Regiões onde os Estados Unidos têm um superávit comercial, quando os americanos vendem mais para o país do que compram dele, podem ser poupadas dessas taxas.
Diante dessas informações, o vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin, disse que o Brasil não é um problema para os Estados Unidos e lembrou que os Estados Unidos, no caso dessa relação com o Brasil, tem um superávit comercial. Tomara que definitivamente não sejam impostas tarifas aí para que o Brasil tenha que também fazer algum tipo de retaliação. Bom, com essa informação a gente encerra mais um fechamento de mercado. Vou ficando por aqui, lembrando que a semana está só começando. E se você quiser mais informações, quiser se aprofundar nas notícias e principalmente entender a movimentação aí dos negócios, basta acessar o Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. Então fica assim, a gente se vê amanhã. Até lá!